Graças ao Senhor por mais uma reunião, pela reunião do Partido do Pão. E agora chegamos para o momento da palavra, né? A mensagem que nós temos a cada domingo, né? Graças a Deus pela palavra que Deus tem sempre falado para nós nas reuniões da igreja. Por isso é importante estar nas reuniões da igreja, né? Para não perder o que o Senhor quer falar, né? O Senhor sempre quer falar conosco. Senhor Jesus, eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 14 e também o 21 e 22, depois Tiago 5,16, a parte B, amém? Todos acharam, né? Quem achou aí diz amém, né? Amém. Efésios 3, 14, depois 20 e 21. Amém. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ora, agora o 20, né? 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E Tiago 5,16, somente a parte B, que fala: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Dá para ler, dá para a gente recitar essa frase? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mais uma vez. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. É só a última parte do versículo, tá bom? Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Nós dependemos do Senhor para ministrar a Tua palavra. Senhor, sabemos, somos fracos, somos imperfeitos, vasos, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que não é perfeito, é um vaso fraco, vaso de barro, Senhor Jesus, mas obrigado porque o Teu poder está em nós. A excelência do Teu poder está em nós, que é esse tesouro, é a Tua própria pessoa em nós. Ó Senhor, que nos usa, ó, apesar das nossas imperfeições. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Vem falar conosco essa noite. Aplica, Senhor, o que nós vamos ouvir hoje à nossa vida, ao nosso coração, e faça dessa palavra o nosso viver. Em Teu nome nós pedimos isso, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos falar desse tema, né, que está aí: o poder de Deus através da oração da igreja. Vamos citar esse tema? O poder de Deus através da oração da igreja. Amém. E ontem nós vimos, né, que nós estamos numa guerra, estamos numa luta espiritual contra Satanás e todos os inimigos de Deus, que um dia Deus colocará estes inimigos por estrado dos pés de Cristo. Um dia Ele terá o seu descanso, não é? E, portanto, nós estamos numa guerra, numa luta, para que essa vontade de Deus, essa promessa de Deus, ela seja cumprida com relação a Cristo. Porque tudo que Deus faz agora, Ele faz por meio de Cristo e da igreja. Deus sempre fez tudo por meio de Cristo, mas no momento que Deus, por meio de Cristo, gerou a igreja, Deus agora faz todas as coisas por meio de Cristo e da sua igreja. Não é? Paulo mesmo disse lá em Romanos: o mesmo Deus em breve, o mesmo Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Nós sabemos que os pés do corpo, né? Os pés estão no corpo, não é? Os pés estão no corpo,
Logo, a igreja, ela é a extensão de Cristo. Amém. A igreja é a extensão de Cristo, sendo, portanto, o seu corpo, que é a sua plenitude, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nessa guerra, nós não podemos usar as armas espirituais. O meu falou assim que existe algo em nós que é um aliado de Satanás, não é? Muitas coisas em nós que ainda são aliadas a Satanás. A carne é uma delas, o irmão falou ontem, o ego, não é? Nossa vida natural, o velho homem. Então nós não podemos lutar com Satanás com aquilo que é aliado dele, porque senão ele já terá nos derrotado, né, por esses aliados. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor que nós podemos subjugar o inimigo usando as armas espirituais. Amém. Né? E nós, a igreja, nós somos o exército de Cristo, e como exército de Cristo, nós precisamos prover as condições para que Deus cumpra essa vontade, que é subjugar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Amém. Uma vez que Cristo assentou-se à direita de Deus, Deus disse: aguarda até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos vossos pés. E Salmo 110 depois fala assim que o povo de Deus se apresentará voluntário, generosamente, mostrando que o povo de Deus, que é a igreja, ele cooperará com Deus para o cumprimento dessa promessa. Irmãos, amém, que privilégio maravilhoso. Amém. Nós que éramos inimigos de Deus, que éramos contra Deus, e agora nós somos o exército de Cristo para cooperar com o cumprimento da sua vontade. Amém. Nós estamos aqui para, junto com Cristo, lutar contra os inimigos dele. Então a oração é o principal meio que Deus usa para subjugar os inimigos. Nós podemos reunir, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos cantar, nós podemos louvar, mas se nós não orarmos, tudo que nós fizermos não terá muita utilidade para Deus. Até mesmo a palavra que você ouve e a palavra que você lê, se você não orar, não terá utilidade na sua vida, porque a oração, ela é como água, não é? Não adianta você botar uma semente na terra, numa terra seca, você precisa jogar água, e a água faz a semente germinar, não é verdade? Então a oração é como a água, Amém. A palavra é a semente, Amém. mas a oração é a água que rega a terra, Amém. para que ela possa frutificar. Senhor Jesus. E Eduardo, né, ontem ele falou que a oração é travada de joelhos. Eu peguei essa frase, né? Eu estava com o sentimento de compartilhar essa palavra. E a igreja ela marcha de joelhos. Senhor Jesus. E é de joelhos que a igreja avança, Amém. contra o inimigo. Amém. Vamos dizer, é de joelhos que a igreja avança contra o inimigo. Irmão, nós precisamos crer nisso. E nós precisamos fazer da oração a nossa vida, a nossa realidade. Senhor Jesus, Amém. se somos fracos na oração, seremos fracos em tudo. E diga-se de passagem que a oração, ela é a prática mais negligenciada pelos crentes. Por que não dizer pela igreja? Ela é a mais negligenciada. A igreja sim ora, mas nem todos que estão na igreja têm uma vida de oração. Tem tempos que nós temos uma vida de oração, né? Ardente, fervente, mas de repente a gente relaxa. Tem tempo que a gente tem aquela disposição para vir às reuniões da igreja e a gente vem com fervor para orar, mas tem tempos que a gente negligencia e nem tem vontade de vir para as reuniões da igreja. Tem tempos que a gente tem uma comunhão mais íntima com o Senhor, procura ler mais a palavra, ter mais oração em nossa casa, mas tem tempos que nós negligenciamos. Então, irmãos, a negligência à oração, eu não vou falar aqui como alguém que está exortando vocês, né, para se libertarem de uma vida que negligencia a oração. Essa palavra é uma palavra para nós, não é uma palavra só para você, né? É uma palavra para nós. Para mim também, amém? Amém? Eu quero que Deus fale comigo também, amém, nessa mensagem, Senhor Jesus. E Ele falou muito à medida que eu ia preparando essa palavra, Senhor Jesus. Por isso que nesta tarde eu quero falar sobre a oração. É um assunto de alta importância, é um assunto urgente,
é um assunto necessário e é um assunto oportuno para a igreja no tempo de crise em que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo em tempo de crise. Nós estamos vivendo em tempo onde os valores estão sendo invertidos. O mundo está de ponta cabeça. O que era normal, hoje se tornou anormal. O que era certo, né? Não, o que era errado, hoje é como se fosse certo. Está tudo invertido. As ideologias têm destruído as famílias, têm destruído muitas igrejas, né? Infelizmente, muitos falsos ensinos têm sido pregados em muitos púlpitos de muitas denominações, né? Afastado o povo de Deus da verdade, afastado o povo de Deus de uma vida de realidade, né? Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa falar o nosso coração. Senhor Jesus. Então, vamos falar sobre a oração e sobre o poder de Deus através da oração. E Paulo, nessa epístola aos Efésios, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz que por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, a pessoa está escrevendo uma carta, uma epístola, e de repente, no capítulo 3, depois de ter falado das revelações do capítulo 1, né, até no capítulo 1, capítulo 2, parte do capítulo 3, falando da economia de Deus, do mistério, da dispensação de Deus a ele confiada, do mistério de Cristo, ele de repente para a epístola e ele se coloca de joelhos. Você acha que Paulo estava só dizendo que se colocar de joelhos? Irmãos, Paulo naquele momento ele estava se colocando de joelhos. E ele, na carta, ele orou pelos Efésios. Se você for observar, em muitas epístolas, Paulo ora pelos crentes. Paulo fez uma oração no capítulo 1 de Efésios, e agora no capítulo 3 ele faz uma oração. E ele ora pelos crentes para que Deus, o Deus da glória, fortaleça com poder o espírito deles, o homem interior deles, para que eles fossem, para que Cristo pudesse fazer a habitação no coração deles, para que eles pudessem conhecer com todos os santos qual a altura, o comprimento, a largura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E depois ele fala, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. E essa é a oração mais ousada da Bíblia, porque ele fala assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, como é que um Deus que nem o universo cabe ele, toda essa terra não cabe Deus, e tão grande que ele é, as nações são como um pingo d'água no oceano, os homens, os moradores da terra são como que gafanhotos, e esse Deus tão grande, Paulo diz assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, toda a sua plenitude, pudesse encher os irmãos. Como pode, irmãos? Isso é uma coisa assim, inconcebível, né? Esse Deus tão grande, para encher todo o nosso ser em toda a sua plenitude. Mas aí Paulo, ao mesmo tempo que ele faz uma oração ousada, mas ele faz uma oração ousada baseado no Deus que é poderoso, aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, ele é poderoso para fazer. E Paulo estava orando ao Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, os judeus, eles costumavam orar em pé. Em alguns momentos, eles oravam de joelhos. Mas aqui nós temos Paulo, um judeu, né, se colocando de joelhos diante da necessidade da igreja. Irmãos, e diante da necessidade, da nossa necessidade, nós precisamos aprender a nos colocar de joelhos diante do Pai. Nós precisamos orar ao Pai. Nós precisamos clamar. Nós precisamos suplicar. Paulo, ele era um homem de oração. Nós vemos Paulo, né? Paulo orando durante 3 dias, sem comer nem beber, após a sua conversão. 3 dias. Um novo convertido, irmãos, 3 dias orando, ininterruptamente. Senhor Jesus. Quando Ananias foi lá, ele estava orando. Senhor Jesus. Nós vimos Paulo orando na sinagoga, nós vimos Paulo orando na praia com os irmãos, nós vimos Paulo orando na praia depois de um naufrágio, nós vemos Paulo
orando quando foi enviado com Barnabé, quando o Espírito Santo disse, separai-me agora Paulo e Barnabé, ele estava orando com os irmãos, né? Vemos Paulo orando na prisão com Silas, e de repente vem um terremoto, e eles ficam livres da prisão. Senhor Jesus, nós vemos Paulo orando em suas cartas pelos irmãos, né? E aqui nós vemos Paulo de joelhos. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele é considerado na história como um dos maiores mestres, como o maior mestre do cristianismo. Vou usar essa expressão, o maior teólogo do cristianismo, né? Os teólogos gostam de usar essa expressão, embora nós sabemos que Paulo não fez teologia, né? Mas ele foi o maior mestre, ele é o maior mestre conhecido na história do cristianismo. E ele conhecia muito a Deus, ele conhecia muito as Escrituras Sagradas, ele conhecia muito o Velho Testamento, ele conhecia até mesmo a letra, ele era versado em toda a lei do Velho Testamento. Mas, irmãos, não era o fato de ele ter muito conhecimento que ele deixou de orar. Irmãos, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Deus, mais você é ousado na oração. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos ousados na oração. Por isso, irmãos, que conhecer a Deus é indispensável para nós. E nós conhecemos a Deus na palavra e na oração. Por isso que você precisa ler a palavra. Na última mensagem que nós compartilhamos, né? Nós vimos sobre o Deus, o grande Deus, não é? O Deus que faz forte ao fraco, não é? O Deus que dá força ao que não tem nenhum vigor. É o Deus que criou todas as coisas. Por isso que o hino do Inário é o 11, fala assim: meu Deus e Pai, enquanto aprecio os céus e terra a tua criação e tuas incontáveis maravilhas do teu poder, a manifestação, então meu ser entoa-te louvor. Irmão, se você meditar na grandeza de Deus, no que Deus é, revelado na sua palavra, não tem como você não entoar louvor, e não tem como você se prostrar diante de Deus em oração, e entregar para Ele os seus problemas, os seus dramas, as suas tristezas, as suas aflições, porque diante desse Deus, você se prostra e você adora. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ser ousados na oração. Isso porque, irmãos, sem oração não tem vida cristã e não tem vida da igreja, não é? Sem oração não tem crente cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem oração, não tem enchimento do Espírito Santo se não houver oração. Sem oração não há poder para a igreja. Sem oração também não há avivamento. Jesus, Deus, quer avivar cada um de nós. Amém. Ele quer nos encher da sua vida, Ele quer nos vivificar. Amém. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele fala muito: vivifica-me segundo a tua palavra. Leia o Salmo 119, fala muito sobre a palavra, e ao mesmo tempo é uma oração a Deus. Aquele salmo é oração a Deus: vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor Jesus. Irmãos, não tem abundantes conversões, ninguém se converterá sem que haja alguém orando, e não há milagres na terra sem oração. Irmãos, Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. Mas foi do prazer de Deus fazer todas as coisas mediante a oração do seu povo. Que privilégio! Significa que se nós não orarmos, tudo o que Deus quer derramar, todas as bênçãos que Deus quer nos dar e todos os milagres que Ele quer realizar são recolhidos quando nós não oramos. Mas quando nós oramos, nós liberamos o poder de Deus. Eu preciso crer mais que a oração, ela libera o poder de Deus. Irmãos, a oração é a usina hidrelétrica. É como uma usina hidrelétrica.
Mas essa usina, ela só terá efeito em nossa vida mediante a oração. Mediante a oração, nós liberamos o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria, irmãos, de, junto com vocês, vermos alguns homens na Bíblia que foram comprometidos com a oração. E nós vamos entender, por essas passagens, o poder de Deus sendo liberado através da oração. Não é? Nós vamos ver até que ponto a oração, muito mais do que um exercício devocional, muito mais do que para sentir-se bem, muito mais do que para sentir a presença de Deus, porque tem crente que ora só para se sentir bem, tem crente que ora só para sentir a presença de Deus, mas nada acontece na vida dele, não há milagres na vida dele, não há curas na vida dele, não há salvação de pessoas na vida dele, não há edificação de outras pessoas na vida dele, porque ele ora para só se sentir bem. Mas, irmãos, muito mais do que esses itens que são importantes, vamos ver se a oração, ela muda as coisas. Irmãos, a oração, eu creio, ela muda as coisas. A oração, ela muda as circunstâncias. Ó Senhor Jesus, na verdade, não é a oração que muda. Quem muda as circunstâncias é Deus. Mas Deus só muda as circunstâncias através da oração. Deus só muda as circunstâncias quando você ora. Quando nós oramos, quando a igreja ora, Deus muda as circunstâncias. Deus realiza milagres. Deus salva pessoas. Deus cura. Deus liberta. Deus salva. Deus edifica. Através, irmão, da nossa oração. Quando o povo de Deus ora, Deus, ele age na história. Aleluia. Se o povo de Deus não ora, as intervenções de Deus, elas serão suspensas e elas serão recolhidas. A oração é a condição para Deus realizar as coisas nessa terra. Então, vejamos primeiramente o nosso pai Abraão, o pai dos crentes. Ele foi o primeiro exemplo de oração, o maior exemplo de oração, talvez, no Velho Testamento, não é? Senhor Jesus. Ele intercede por Ló. Na sua geração, Abraão foi o maior exemplo na sua geração, não é? Ele ora por Ló. E Deus poupa Ló na destruição de Sodoma, na destruição daquelas cidades. Em Gênesis 9, 29, diz assim: ao tempo que as cidades da campina, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Sabe por quê? Porque ele intercedeu por Ló. E ele lembrou-se, e a Bíblia diz: e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitava. Veja o filho de Abraão, Isaque, seguindo o exemplo do seu pai. Em Gênesis 24, 63, na versão revista e corrigida, diz assim: Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Esses camelos eram os camelos que vinham com Rebeca, que foi trazida pelo servo Eliezer. Nós sabemos que Abraão mandou o servo Eliezer procurar uma mulher para Isaque, uma mulher que fosse do seu povo. E diz que Isaque não iria para lá. E lá aconteceu um milagre. O servo Eliezer: Deus, se eu se achar mercê perante tua presença, fez até um sinal: se aparecer uma jovem aqui que dê de beber a mim os camelos, essa será a mulher do teu servo. Sem que ele pedisse. E aconteceu exatamente como ele pediu. Irmãos, eu posso inferir aqui que Isaque, ele tinha o costume de, no final da tarde, ir ao campo para orar. E eu não tenho a menor dúvida de que o pai disse assim: olha, mandei meu servo para buscar uma mulher para você, uma esposa para você. Eu não tenho dúvida de que todos os dias ele ia no campo orar, para Deus realizar um milagre. E Deus realizou um milagre através da oração. Louvado seja o Senhor. Enquanto Rebeca vinha no caminho com Eliezer, servo de Abraão, Isaque foi ao campo orar. Senhor Jesus. E isso mostra que ele tinha uma vida de oração. Mas o filho de Isaque também, ele tinha
o costume de orar, né? Ele era um homem de oração. Gênesis 32, 26, nós temos o episódio em que, ali no Val de Jaboque, na luta contra com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor ali era Cristo. O anjo do Senhor ali era o próprio Deus, porque Deus disse: lutaste com Deus e prevaleceste. Aquele anjo era o próprio Cristo. Imagina, irmão, ele lutou com Cristo, não para vencer Cristo, mas para que Cristo o abençoasse. Olha o que diz o versículo 26, 32, 26 de Gênesis. Disse este: deixa-me ir, o anjo disse, pois já rompeu o dia. Irmãos, ele passou a noite toda agarrado com o Senhor. O Senhor querendo que ele soltasse. Deixa-me ir, me solta, já amanheceu. Ele passou a noite, irmãos, agarrado com o Senhor. Senhor Jesus, que experiência, né? Aí ele falou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Irmãos, será que nós somos assim, irmãos? Nós lutamos em oração e nos agarramos com o Senhor. Senhor, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoar. Irmãos, eu desejo ter essa vida, de me agarrar com o Senhor. Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Irmãos, quantas coisas Deus pode fazer na sua vida, na nossa vida, se nós nos agarrarmos ao Senhor. Amém. E não soltar o Senhor enquanto Ele não nos abençoar. Amém. Aleluia. E olha o resultado da oração. Qual foi o resultado da oração de Jacó? Versículo 30. Aquele lugar se chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Aleluia. Resultado da oração: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nós vemos também Moisés era um homem de oração. Nós vemos Moisés orando a Deus em favor dos israelitas, quando Deus havia decidido destruir os israelitas, porque eles pecaram, eles cometeram idolatria, eles adoraram um bezerro de ouro. Mas Moisés se colocou na brecha entre Deus e o povo. Ele era um intercessor. Olha o que está em Êxodo 32, 12 e 14. Fala dessa oração ousada em favor do povo. Diz assim o 12: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Moisés estava dizendo isso para Deus: Deus, o que é que vão dizer? Se tu matar esse povo, o que é que vão dizer de ti? Que tu tiraste o povo da boa terra, do Egito, para matá-los aqui na terra. Veja que oração ousada. E ele fala assim: torna-te do furor da tua ira, que esse furor volte para ti. Arrepende-te. Ele mandou Deus se arrepender, irmãos. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Irmão, que coragem. Mas ele conhecia Deus, irmãos. Só ora assim quem conhece a Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, olha o resultado da oração. Então se arrependeu o Senhor. Senhor Jesus. Que coisa poderosa, irmãos. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, dizendo para Deus: e se não, se tu não perdoar, risca-me em peço do livro que escreveste. Tira o meu nome, me manda para o inferno, faça qualquer coisa, mas não mata esse povo. Essa foi a oração de Paulo. Ele disse assim: eu queria ser um anátema. Se for para Deus salvar o meu povo, eu prefiro ir para o inferno, ser lançado no lago de fogo, mas que tu salves o meu povo. Irmãos, que coração, irmão. Será que você teria esse coração? Senhor, me manda para o lago de fogo, mas não deixa aquela pessoa ir. Isso é uma oração desesperada, irmãos. Senhor Jesus. Eu conheço a história de um irmão que ele estava servindo a Deus, e muitas almas se convertendo, muitas almas mesmo, trabalho abençoadíssimo. De repente, esse irmão, ele parou de reunir. Meu Deus. Ele não pregava mais, desapareceu. Aí o irmão foi após ele. Ele falou: irmão, o que aconteceu, irmãos? Eu não vou mais pregar, eu não vou mais servir a Deus enquanto Deus não salvar o meu irmão.
Porque muitas almas são salvas por meio de mim, mas há anos, eu oro pelo meu irmão, e o Senhor não salva ele. Irmãos, Deus ouviu a oração daquele irmão, e Deus salvou o irmão dele. E ele voltou a servir ao Senhor. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso, irmãos. Mas isso está no livro O Poder da Pressão, de Watchman Nee. Se alguém quiser ler, O Poder da Pressão, de Watchman Nee. É um caso extremo, né? Mas ele disse: Deus, meu irmão, oro por ele e não acontece nada, Senhor. É uma coisa errada. Eu parei. Mas ainda assim Deus honrou o desespero dele por amor ao irmão dele. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Veja, nós vimos também Ana, um exemplo de oração. Ana, ela ora com amargura de alma e lágrimas por um filho. 1 Samuel 1, 10 ao 11, fala aqui: e levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E qual foi o resultado da resposta à sua oração? Versículo 19, a parte B e o 20. Fala assim: Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, aleluia, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus ouve a nossa oração. Quem é o Deus que ouviu a oração de Ana? É o Deus que é descrito no Salmo 103, versículo 9. É o Deus que faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. É o Deus que pode mudar a história de uma estéril. Amém. Aleluia! E quem foi Samuel? O maior sacerdote, o maior profeta, o maior juiz de sua geração. Foi o homem que introduziu a realeza no meio do povo de Israel. Foi o homem que mudou a história do povo de Israel. Foi o homem que ungiu o maior monarca de Israel, o rei Davi. Por causa da oração de uma mulher, que ela só queria um filho. E Deus deu muito mais do que um filho. Deus deu um sacerdote, um juiz e um profeta. Amém. Aleluia. Nós temos também Samuel. Ele tinha a sua mãe como exemplo. Samuel foi entregue a Eli para servir ali todos os dias, no tabernáculo em Siló. Mas lá, nesse lugar onde ele morava, ele não tinha nenhum exemplo de oração, pelo contrário, ele só tinha maus exemplos. Os filhos de Eli, o próprio Eli, que não conseguiam nem discernir que Ana estava orando, desesperada, gemendo, ela nem falava, ela gemia. Ele disse: mulher, larga essa garrafa. Ele disse: larga essa cachaça. Faltou dizer: larga essa cachaça. Falta de discernimento. Mas aleluia que ele tinha uma mãe que orava. E mesmo numa situação tão corrompida, ali naquele sacerdócio degradado, mas ainda assim, ele foi um homem que ouviu a voz de Deus e foi um homem de oração, um homem que mudou a história do povo de Israel. Por quê? Porque ele era um homem que orava, ele era um intercessor. Olha o que ele diz em 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, olha irmãos, o que ele disse em relação ao povo de Deus. Ele falou assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, ele reconheceu que não orar pelo povo de Deus era um pecado. Ele disse: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Será que eu tenho esse sentimento, irmãos? Diz assim: Senhor, me perdoa, não deixa eu pecar deixando de orar pela igreja. Será que a gente tem esse desespero no coração? Ó Senhor, que o Senhor nos dê, irmãos, essa noite tal sentimento, que nós possamos sair daqui com esse sentimento de ter um desespero na oração como essas pessoas tinham.
Elas eram comprometidas com a vida de oração. Vejamos agora o rei Ezequias. Em 2 Reis 20. 2 Reis 20. Eu não queria ler esse texto todo, né? Porque eu não quero que a mensagem fique cansativa. Está cansativa, irmãos? Não. Irmãos, eu vou ler o texto todo. Acompanhe comigo, amém? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vai morrer. Deus disse que você vai morrer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo na oração. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: volta, volta, Isaías. Ó Senhor Jesus, poder da oração, irmão. E diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Porque ele adoeceu mortalmente e Deus ouviu a oração dele e disse que queria curá-lo. E mais, não apenas curá-lo. Versículo 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém. Aleluia! Amém. Disse mais, versículo 8: Ezequias disse a Isaías. Irmão, isso aqui é a parte mais ousada, né? Na atitude, na fé de Ezequias, na ousadia de Ezequias. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? De que eu ficarei curado? Provavelmente era um tipo de câncer, a doença dele, incurável naquela época. Hoje ainda é incurável, né? Aí ele fala assim: qual o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal. Deus vai dar um sinal para você, de que tudo que ele falou vai se cumprir, e de que ele cumprirá a palavra que disse. Aí fez uma pergunta: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Talvez os irmãos não entendam o que significa isso aqui. Os irmãos sabem que antigamente os relógios eram relógios de sol, não é? Tinha espécie de um gnomo no meio, né? Chamado gnomo. E à medida que a Terra ia se movimentando e o Sol, né? Então a sombra, ela fazia isso que o nosso ponteiro faz, a sombra. Aí tinha lá uma hora, meio-dia, né? 1 hora, 2 horas, e a sombra ia circulando. Aí você conseguia ver assim qual era a hora do dia. Mas aqui está dizendo, ele faz duas perguntas: adiantar-se-á a sombra do relógio 10 graus ou retrocederá? O que seria adiantar a sombra? Era fazer a terra ir mais rápido, para a hora aumentar, o tempo aumentar, né? Para o tempo aumentar, certo? Suponhamos que tem lá 1 hora, aí o relógio de Acais adiantaria 2 horas, naquela hora, naquele instante, certo? E tinha que ver lá no relógio, né? No relógio de Acais. Irmãos, mas olha a ousadia de Ezequias. Então Ezequias disse: é fácil que a sombra adiante 10 graus, porque a terra já está em movimento, né? Ele não entendia isso. É fácil que adiante, porque a terra já está em movimento. Se eu dar um empurrãozinho, a terra vai mais um pouquinho, certo?
Senhor Jesus, isso aqui foi... Aí ele fala assim, porém não aconteça. Porém não aconteça. Ou tal não aconteça. Ou seja, eu não quero o que é fácil, não. Eu quero o que é mais difícil. Aí falou assim, antes retroceda 10 graus. Em vez de adiantar, volte. Senhor Jesus. Sabe o que significa isso, irmão? Vocês têm ideia do que significa isso? E a Bíblia diz, então o profeta, irmão, foi um desafio para Samuel, para o profeta, né? Não sei quem era o profeta aqui, né? Isaías, perdão. Samuel não, Isaías. Isaías clamou, irmão, não sei quanto tempo, viu? Mas ele clamou, Deus. Ele pediu ao Senhor uma coisa que talvez eu nem creia. Não sei se essa foi a atitude. Senhor, dá um sinal, Senhor. Aí agora é contigo. A minha parte eu já fiz, já mandei a mensagem. Tu ouviste a oração e Ele quer mais. Ele quer um milagre maior do que a cura. Ele quer um milagre maior do que acrescentar 15 anos para a vida dele. Senhor Jesus. E ele clamou ao Senhor, e diz a Bíblia, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Retrocedeu, irmãos. Esse é o poder de Deus através da oração. Agora deixa eu ler algo que eu peguei na internet, né? Eu achei muito rico isso aqui. Talvez não tenha sido assim, não é? Porque essas questões científicas, né, de rotação, translação, você não sabe dizer exatamente. Por exemplo, Josué orou e o sol, o dia inteiro o sol parou. A gente não sabe se o sol parou, se a terra parou. Irmão, eu sei que ele pediu para o sol parar. Eles não entendiam, né? Mas vamos lá. De qualquer forma, 24 horas em um dia, nós sabemos o que é que nos traz 24 horas por dia. É o movimento de rotação, em que o Sol faz um giro de 360 graus em torno... Não, perdão, a Terra... Perdão. Depois tu edita essa parte aí. É trabalhoso, né? Vamos lá. Irmãos, o movimento de rotação é o movimento em que a Terra ela faz um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Ok? 360 graus, ou seja, ela dá uma volta completa. Tá aqui, ó, girou, chegou aqui. Ok? Isso dá 24 horas. É um dia. Isso girando em torno de si mesmo e, obviamente, que os raios solares, né? Aí dá dia, noite, né? Vai entardecendo, né? Até 24 horas. Vamos considerar que foi a Terra. Não foi o Sol que parou. A questão aqui foi a Terra. Então, vamos fazer alguns cálculos simples. Irmãos, isso aqui é uma coisa... Eu fiquei impressionado com isso aqui quando estava lendo isso aqui. Preste bem atenção, irmãos. Vamos fazer alguns cálculos simples. Num dia solar de 24 horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente 15 graus de rotação, concorda? Se você pegar 360 e dividir por 24, vai dar 15 graus, uma hora 15 graus. Mas ele pediu para retroceder 10 graus, que seria menos de uma hora, não é? Se a sombra do Sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu o sentido de rotação. Senhor Jesus, isso aqui, fiquei impressionado com isso aqui. Irmãos, Deus inverteu. A terra estava assim, aí Deus parou a terra. Senhor Jesus. Senhor, isso aqui é demais, irmão. Parou a terra e fez ela voltar, irmãos. Agora você sabe o que poderia acontecer isso, irmãos? Aí vocês vão entender a dimensão e a proporção disso quando eu continuar a leitura. Presta atenção. Senhor Jesus. Irmãos, Deus inverteu o sentido de rotação, fazendo um planeta recuar 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos aquele dia. 10 graus dá 39 minutos e 50 segundos. 59 segundos. Senhor Jesus.
Sem contarmos, 50 segundos, né? Sem contarmos o tempo que a terra demorou para voltar esses 10 graus. Porque lembra o seguinte, ó, parou e volta. Senhor Jesus. Parou e vai e continua. Significa que parou 2 vezes a terra. Os irmãos concordam? Os cientistas não acreditam nisso, não. Senhor Jesus. Irmãos, pode parecer pouco à primeira vista, mas não se esqueça de que estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro. O diâmetro da Terra, mais de 12.000 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados e uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira a uma velocidade, pasmem, de 1.700 km por hora. Irmãos, pensa aqui comigo. Se você estiver no carro numa velocidade de 100 km e você estiver sem cinto de segurança, eu não estou falando se o carro bater, não. Se o carro parar de vez, bruscamente, parar, o que é que acontece? Você vai para frente. Você, na verdade, não é jogado para frente. É porque você estava sentado no carro, você estava na mesma velocidade do carro. Quando o carro parou, você continuou, porque você estava desamarrado. Então você continuou a 100 km. Imagina você, seu corpo, numa velocidade de 100 km. O que é que acontece? Você voa. Aí vamos continuar, para a gente entender isso que eu estou falando aqui. Isso chama inércia, né? Na física se chama inércia. Continuando, né? Senhor Jesus, que gira a uma velocidade de 1.700 km, mais do que é uma velocidade, o dobro de um avião. O dobro de um avião. Imagina, essa terra com oceanos, seres viventes, certo? Seres viventes em sua superfície, prédios, pessoas. Quando Deus desacelerou a terra, a fez girar num sentido contrário e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal, ele precisou segurar os mares, a atmosfera, as montanhas, as construções e tudo o que se move, sem causar dano a nada. Aleluia! Irmãos e irmãs, Deus realizou um milagre, aleluia, que moveu forças do universo para curar o seu servo, para provar o seu servo de que ele é um Deus poderoso, ele é um Deus fiel, que faz o que ele quer, como ele quer e onde ele quer. Eu creio nesse Deus. Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. Irmãos, que a nossa oração seja diferente. Às vezes a gente fica mendigando a Deus. Deus, por favor, me ajuda, Deus. E nós não fazemos orações ousadas. Senhor Jesus, para dar a Ezequias um sinal que ele acrescentaria mais 15 anos à sua vida. Se Deus pode mover a terra, fazer tudo isso que ele fez, que é um milagre maior, né? Que dirá acrescentar alguns anos mais ou curar uma enfermidade, que são milagres bem menores. Veja Daniel. Não sei que oração. Veja Daniel fechando a boca dos leões. Ele orou e Deus fechou a boca dos leões. Aqueles leões famintos. Daniel orou pela libertação dos israelitas que estavam cativos lá no cativeiro babilônico. E ele entendeu pelos livros que o cativeiro seria de 70 anos. E ele começou a orar para que a promessa de Deus se cumprisse. Lembre, irmãos, Deus faz as promessas, mas nós precisamos estabelecer as condições para Ele cumprir as promessas. E as condições são estas: oração. Esta é a condição. A oração de Daniel, no seu livro 9, capítulo 9, versículo 17 ao 19, a oração dele foi essa aqui, ó.
Agora, pois, ó nosso Deus, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado. Irmãos, Jerusalém estava assolada, destruída, só tinha miséria e pobreza em Jerusalém, o templo destruído, a cidade destruída. Mas ele orou dizendo: Senhor, ele orou, ouve a oração, ouve o teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor de ti. Ou seja, Senhor, restaura, Senhor, reconstrói, Senhor, reedifica. E Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. O que está destruído pode ser reconstruído. O que está derribado pode ser reedificado. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Tem uma oração de um servo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ele continua na oração, versículo 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Quando ele disse a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, ele quis dizer: a tua glória está em jogo. O que vão dizer do teu nome se a tua cidade está do jeito que está? Moisés também apelou para a glória de Deus. O que vão dizer de ti? Tirou o povo do Egito para matá-los aqui. Ele apelou para a glória de Deus, para o nome de Deus, para a santidade de Deus. E Deus gosta, Deus se alegra quando nós dizemos: Senhor, por amor de ti, por amor do teu nome, por amor da tua glória. Eu gosto, Rogério sempre ora assim: Senhor, por amor de ti mesmo. Você está preocupado com a glória de Deus, com a pessoa de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou parar aqui, irmãos. Os irmãos, eu acho que é suficiente. Eu tinha muitos pontos para falar, mas eu falo na próxima mensagem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é hora de a igreja orar, é hora de a igreja se levantar, é hora de a igreja crer com ousadia e orar com ousadia, e Deus fará grandes coisas em nossa vida e na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém.